Ótimo dia para você que está ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1, feriado, proclamação da República, né? Todo mundo gosta, mas é por causa disso, tá? 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República aqui no Brasil. Só lembrando que o Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Você pode acompanhar essa entrevista pela nossa live, no nosso Instagram, no nosso Facebook e também acompanhar além do rádio pelo nosso app e pelo nosso streaming no costazulfm.com.br. Bom, essa semana a gente está falando sobre reflexões sobre o Brasil. Na segunda-feira nós conversamos com o professor Jorge Fernandes, ele é historiador, falou um pouquinho sobre o nosso processo de colonização. Na quarta-feira nós conversamos com a historiadora Bárbara Altequest, falamos um pouquinho sobre educação no Brasil, né? E hoje conversaremos com Bárbara Altequest, que já está aqui no estúdio, e também com o historiador Valdeilo Melo. A gente vai fazer um pouquinho dessa reflexão, dessa proclamação da República, né? 7 de setembro de 1822, todo mundo sabe, o Brasil proclamou ali a independência, Dom Pedro I, aquela coisa toda. Porém, a gente ainda ficou submetido à coroa portuguesa, né? E aí depois veio Dom Pedro II, toda aquela questão. Eu gostaria de conversar com vocês. Primeiramente, bom dia, muito obrigada pela disponibilidade de vocês aqui. Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer o convite, né? Enquanto cidadão angrense, é muito bom estar aqui presente e compartilhando um pouco de conhecimento histórico. Bárbara? Bom dia a todos, eu queria agradecer também a participação mais uma vez, e é bom sempre trazer essa reflexão. Pra gente entender um pouquinho da onde que a gente veio, né? Muita gente, por que a gente está aqui, né? Por todo um processo de colonização, de 519 anos de história aí, né? E de submissão, de tráfico de escravos, de exploração, enfim. A gente falou um pouquinho sobre isso na segunda-feira, que a nossa colônia, diferentemente dos Estados Unidos, foi uma colônia de povoamento, né? Na verdade, nós fomos explorados mesmo até o fio do cabelo, né? Tudo que a gente pôde e não pôde, a gente sofreu aqui no Brasil. Então, isso tudo reflete no que somos hoje. É isso, Valdeilo? É isso aí. É interessante a gente pensar também sobre o que você mencionou, Carla, sobre tomar conhecimento dos fatos, né? Eu me recordo que na sexta-feira passada, assim que eu acordei, né, eu peguei meu celular, olhei e tinha nos grupos, né, de amigos mandando fotos e imagens sobre o que aconteceu lamentavelmente, né, no Banco do Brasil, né, no assalto ao Banco do Brasil. E se a gente pensar que há 130 anos atrás não era assim, na manhã do dia 15 de novembro de 1889, né, as coisas eram bem diferentes. Então, provavelmente a população brasileira acordou sem saber, né, o que estava acontecendo, o que aconteceu naquela madrugada, né, do dia 15 de novembro. E aí, possivelmente, né, apenas a população ali do Rio de Janeiro, né, que acordou ali naquela manhã do dia 15 de novembro, saiu para fazer, né, suas atividades laborais, de repente ia à igreja, né, ia às cafeterias, que ouviu os boatos que estavam acontecendo, que naquela madrugada do dia 15 de novembro, o Marechal Deodoro da Fonseca havia proclamado a República, né, e inclusive a historiografia conta pra gente, inclusive o historiador Zé Murilo de Carvalho, que tem 3 livros muito interessantes sobre esse processo histórico. Ele vai inclusive utilizar a frase de um jornalista da época, que ficou muito famosa essa frase, né, que dizia: o povo assistiu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada, ou seja, uma parada militar. A própria proclamação da República, né, o fato de ser proclamada, ela, na verdade, segundo o próprio Zé Murilo de Carvalho, no livro Os Bestializados, ele vai dizer que o evento foi uma quartelada, ou seja, foi um golpe militar, liderado por Benjamin Constant, né, que contou ali com a presença, né, até quase VIP do Deodoro da Fonseca, porque na verdade estava adoentado, estava acamado, e aí foram até a casa dele, retiraram ele dos seus aposentos para que ele pudesse ali proclamar a República, para dar legitimidade, porque afinal de contas o Deodoro da Fonseca seria uma das figuras públicas do exército mais respeitadas. Então a presença dele ali seria muito importante para dar legitimidade ao fato. E o que mudou, né, depois desse 15 de novembro de 1899? O que você acha que mudou depois dessa proclamação da República? Porque a gente estava subjugado, submetido à coroa portuguesa ainda, mesmo tendo a questão da independência em 1822, a gente continuava ainda
recebendo ordens da coroa portuguesa. O que mudou depois dessa proclamação da República no Brasil? Então, interessante estar analisando a própria frase do Aristides Lobo, né? Ele vai dizer que o povo assistiu a bestializado, aquilo tudo bestializado, né? A interpretação do José Murilo de Carvalho, né? Ele vai dizer pra gente que o povo não teve uma participação ativa no processo de implantação da República, né? Não foi um movimento popular, foi Exatamente, não foi uma revolução, militar. foi um golpe militar, realmente. E aí, essa falta de participação popular vai ser até discutida pelo próprio sentido da República. Né? Porque se a gente parar para pensar, a República ela coloca o povo, o público, no palco político. Então, essa ausência, né, de lá para cá, ela vem sendo muito questionada, vem sendo muito discutida, né, ao longo dos nossos 130 anos de República. Inclusive, tem um contraponto, um outro livro de contraponto a essa visão de José Murilo de Carvalho, que é da Maria Teresa Chaves de Mello, onde ela vai dizer, né, o próprio título do livro é A República Consentida, ou seja, não, o povo sabia o que estava acontecendo, ele consentiu, embora não estivesse participando ativamente. E a gente vai observar que, logo depois, né, do acontecimento do dia 15 de novembro, a gente vai observar movimentos sociais, né, e de contestação que exigiam a participação política do povo, mas não ligados ao Estado, ou seja, vai acontecer na própria rua. E aí nós vamos ter uma série de eventos que vão colocar o povo, sim, participando ativamente, como, por exemplo, a Guerra de Canudos, contestado, né, o próprio movimento do cangaço, que é um pouco controverso, mas é considerado, né, um movimento de resistência dos sertanejos contra o domínio latifundiário, a revolta da vacina no Rio de Janeiro, da chibata, que acontece no Rio de Janeiro, a greve geral de 1917, ou seja, o povo, sim, vai construir, né, uma participação democrática, né, mas ao seu modo, ou seja, na rua, vai estar ali participando. Através de manifestações. Isso, né? Aí. Então, é bem interessante a gente pensar esse próprio conceito, né, de república e democracia. Né? Até que ponto a república ela permite essa participação democrática, né? E até que ponto a gente consegue enxergar e entender, né, a democracia enquanto um processo participativo efetivo da população. A Bárbara tem algumas considerações? Só para complementar o que o Valdelino estava falando, a própria Constituição, em 1891, a primeira Constituição da República, também coloca excluída, né, uma parcela da população, analfabetos, mulheres, né, praças, padres. Então a gente vê que existe uma Constituição de uma república, que seria uma coisa pública, mas que uma grande parcela da população não participa, por exemplo, de voto, né, da escolha de seus representantes. Então, foi o que ele falou, existem movimentos sociais que vão brigar por essa participação, vão brigar por essa visibilidade desse novo sistema, até porque para alguns, por exemplo, em Canudos, né, o cangaço, existe uma mudança de regime, mas essa mudança não chega para a vida deles. Então eles vão se posicionar de alguma forma para dar alguma visibilidade para essa população que está excluída. Ficou sempre no campo ali do palácio, né? Na verdade, essa mudança de ser subjugado à coroa e passar para a república ficou ali muito no palácio, as pessoas não viam isso no dia a dia e queriam participar de alguma forma, né? Agora, em 1964, a gente teve um outro golpe militar, né? Na verdade, foi aí que deu o start da ditadura militar. Então o Brasil ele tem esse histórico, né, dessa questão militar, dos militares sempre estarem aí. Se fala ainda hoje, existem pessoas ainda hoje, o que é realmente, a gente pode chamar aí de, não sei, cada um com a sua opinião. Opinião é uma coisa bastante pessoal, mas as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais nesses 20 anos de ditadura militar no país, como ela foi severa, né, nesse sentido. Então a gente precisa primeiro se atentar, saber o que aconteceu para depois defender alguma ideia, né? A ditadura militar também foi um golpe, né, militar. E por que se deu a ditadura militar ali em 64? O que estava acontecendo no Brasil para os militares chegarem e falar assim, não, a gente vai agora fazer outro golpe? Então, na verdade, assim, a partir da proclamação da República, né, inclusive vai surgir, né, o que alguns chamam desse mito do salvacionismo patriótico militar. O brasileiro ele precisa de um herói, né? Ele está sempre em busca de um herói. Né? E além disso, né, a gente vai observar que não só em 64, em outros momentos da história política brasileira, a gente observa essa intervenção militar, como por exemplo, né, quando eles participam ali da proclamação da República, né, instalam um novo sistema de governo. E a partir, né, desse momento, a gente vai até observar a República das Oligarquias sendo instaurada, que vai chegar em 30,
né, encerrando, e com a ascensão de Vargas. Mas quem estava por trás de Getúlio Vargas? Né? Os militares estavam ali presentes, colocando Vargas no poder. Em 45, quando Vargas é retirado, né, do poder, após a Segunda Guerra Mundial, quem sobe ao poder, né, na presidência da República? O general Eurico Gaspar Dutra. Ou seja, também vamos observar uma intervenção militar ali naquele momento. Né? E em 54, né, um pouco antes de Vargas cometer o seu suicídio, quando ele estava governando, ele não estava bem visto, né, pelo círculo militar. Inclusive já havia um golpe preparado ali para derrubar o Getúlio Vargas. Só que ele deu um contragolpe, ou seja, ele se suicidou. Então aquilo ali é entendido como um processo realmente de mudança, onde os militares ficaram um pouco rendidos, então tiveram que recuar um pouco mais, né, no golpe naquele momento. Então eles seguraram esse golpe por mais de 10 anos. Né, e aí em 64, realmente com o governo Jânio Quadros, o governo João Goulart, o governo do Jango, aí sim eles observaram um momento preciso, né, com todo o avanço ali, do que eles diziam, do comunismo na América Latina, a partir, né, da Revolução Cubana em 59, né, da Revolução Sandinista, né, então esse temor do comunismo se espalhando pela América Latina seria um momento exato realmente de iniciar uma ditadura militar no Brasil. E é importante a gente dizer que todas essas intervenções militares no poder brasileiro, isso vai em contradição à democracia, né? Porque na verdade é um governo imposto, é um governo de cima para baixo, né? Olha, a gente está pegando aqui, vocês têm que aceitar, falando no bom vocabulário popular. E isso vai de contra. Então a gente fala muito em democracia no Brasil, mas na verdade a nossa democracia é muito recente. A gente tem aí, as primeiras eleições foi em 1990, que aí veio Fernando Collor de Mello, né? E a gente pratica a democracia depois desse momento, que aí teve o voto popular, as pessoas puderam voltar às urnas, mas então 90 para 2019 são 29 anos de democracia. Então é muito novo ainda para a gente achar que a gente está numa democracia plena, e na verdade a democracia é um hábito, você tem que praticá-la todos os dias. E o brasileiro ainda está nesse ranço, né? A gente pode falar nesse ranço do nosso passado, de sempre achar que alguém vai salvar, isso aconteceu com o Lula em 2002. As pessoas, quando foram, eu lembro, foram às ruas, e quando foram votar no Lula, não, o Lula vai ajudar a gente, Lula vai salvar. A gente precisa entender que não temos heróis, a democracia é feita por todos os brasileiros, por todos nós, todos os dias. Não existe presidente, não existe um líder que vá salvar, né, a pátria, como os brasileiros eles tendem a colocar na mão de outras pessoas. Vocês concordam com isso? O que vocês avaliam sobre isso? Eu pegando um pouco da fala do Lilo, né, eu pensei, quando ele estava falando, muito nisso, né? O Vargas teve sua experiência de, vamos colocar, 4 anos numa ditadura, né, até 34, quando a Constituição foi aprovada, depois 3 anos de um regime constitucional, e depois de 37 a 45 numa ditadura. E a gente teve um período de 46 a 64, dito democrático, onde a gente teve 3 tentativas de golpe. Como ele falou, 54, 55 o JK, né, quase foi impedido de tomar posse, e em 61 João Goulart quase foi impedido de retornar ao Brasil. E aí nós tivemos 21 anos de ditadura militar, 85, né, findando, 88 a nossa Constituição Cidadã sendo aprovada. E de lá para cá, o que nós temos? Né? O primeiro presidente eleito, como você mesmo colocou diretamente, sofreu um impeachment. Né? Então, dessa democracia recente, nossos presidentes eleitos democraticamente, 2 sofreram impeachment. Então, ainda está muito frágil, ainda não tem uma base consolidada. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Não, e quando a gente fala de democracia, né, a gente tem que pensar que a democracia ela se constrói através de instituições fortes, né, de interdependência dos poderes, né, da atuação dos órgãos governamentais, mas principalmente também da própria população. Né? Democracia não é só o exercício eleitoral, né? Não é só o fato de você votar, mas de você votar, mas também fiscalizar depois, né, em quem você votou, né, de observar as instituições funcionando e cobrando as instituições públicas, né, seja a nível municipal, estadual ou federal. Então essa participação popular ela é muito importante para a construção de uma democracia forte e sólida, né, para que essas próprias estruturas não sejam abaladas também, essas próprias instituições não fiquem fragilizadas. É uma prática diária, por isso que a gente fala, no dia a dia, todos os dias, né? É um hábito. São 9h55, eu converso com Valdelino Mello, historiador, e Bárbara Altequest, também historiadora.
Vamos mudar agora, porque existe um dado do Fórum Econômico Mundial que diz que o Brasil é o quarto país mais corrupto do mundo. Vocês acreditam que esse nosso passado influencia nessa estatística? O que vocês acham? Desde o Brasil colônia. O Brasil, por diversas vezes, sempre burlou algum tipo de lei, então, sempre, né? Eu acho que tá... O professor Jorge, conversando conosco a respeito desse assunto, fala que, na verdade, a corrupção está no nosso dia a dia. A gente pratica a corrupção todos os dias, de alguma forma, dentro das nossas casas, do nosso trabalho, enfim, no nosso dia a dia. Então, é uma prática, né, na verdade. E como que a gente pode mudar isso, que vocês acreditam que a gente possa mudar? Porque a gente já sabe o que da onde a gente veio, a gente tem um passado bastante sombrio. Como que a gente pode fazer para fazer uma nova história? Né? O que vocês acham? Como eu comentei agora, né, a democracia, né, se constrói através dessa participação efetiva da população. Né? Todo cidadão tem que compreender e entender que ele é um ser político, que ele faz política no seu cotidiano. Então, esse processo de fiscalização dele também auxilia nessa construção da democracia e, ao mesmo tempo, no combate à corrupção. E, falando, né, de corrupção em si, eu acho que o fato de a gente saber que existe corrupção, isso também é algo importante para a gente pensar que as instituições não estão funcionando. Existe uma fiscalização, existe uma investigação sobre quem são os corruptos, que atos corruptos eles estão cometendo. Então, isso demonstra também que a democracia está acontecendo, porque se a gente parar para pensar, né, em regimes ditatoriais, não se sabe sobre corrupção, muitas vezes, porque isso fica oculto. São informações que não vêm a público. Então, não existe uma democracia, né, em regimes ditatoriais. E aí, se a gente parar para pensar, né, que numa ditadura não existe corrupção, isso é um erro gravíssimo, porque, afinal de contas, existia corrupção em regimes ditatoriais, só que não vinha a público. Ou seja, se a gente hoje vive uma democracia e sabe que existe uma corrupção, né, o importante é a gente compreender que esse processo faz parte da democracia, mas combater a corrupção também faz parte. É importante também o papel da imprensa nesse sentido, que é considerada o quarto poder, a imprensa livre, né, na verdade, que faz esse papel de colocar à tona, de trazer à tona todos esses escândalos de corrupção. A gente viu aí nos últimos tempos Petrolão, Mensalão, todos eles, realmente ficamos embasbacados com todos. E vamos continuar, porque até a gente conseguir chegar num consenso de não corrupção no país, eu acho que vai demorar e é um processo bastante longo, mas eu tenho olhos otimistas para isso. Vamos lá, agora falando sobre esse governo, a gente vê uma proposta econômica bastante neoliberal, né, da escola de Chicago, se eu não me engano. O Paulo Guedes, ele suga ali todas as informações dele, ele bebe muito daquela fonte. O que vocês acham dessa proposta neoliberal do governo, do governo federal, pelo que se propõe o liberalismo econômico? O governo está como não se fosse o pai da nação, mas é um pai, mas é um pai que está ali, olha, eu vou dar a faca e o queijo para vocês trabalharem, estou aqui se tiver algum problema, falando na linguagem popular. O que vocês acham dessa proposta? Bom, pensando em termos de proposta neoliberal, né, na verdade a gente vivencia isso desde o início dos anos 90. Né? O liberalismo já influencia e atua, né, na América, no geral, desde o final dos anos 90. Né? Então, essa construção não é recente. Não é para quem pensa que de repente é algo novo, está vindo, não. Hoje eu acredito que esteja mais focada, na verdade. Né? Esse processo liberal, sim, mas eu acho que hoje eles estão mais enfáticos. Isso, o próprio governo, né, do Fernando Henrique Cardoso, ele já inicia esse processo. É importante a gente dizer o seguinte: liberalismo econômico, para quem não sabe, é a questão da não intervenção do Estado na economia, que é cada vez menos a intervenção do Estado na economia, deixar a economia rolar solto. Diminuir um pouco mais essa intervenção estatal, né, com a privatização, venda de empresas estatais. Então isso já começa ali nos anos 90. A gente teve ali uma estagnação, né, durante os governos do governo Lula e da Dilma, no governo PT, mas a gente tem uma retomada desse processo de neoliberalismo. E se a gente observar, né, ao longo da história da América no geral, né, o processo de neoliberalismo, ele é um processo colonial também, colonizador também, né, onde se você parar para analisar, o Brasil não tem nenhuma grande produtividade, então ele fica à mercê das empresas estatais, de empresas privadas estrangeiras, de multinacionais.
Então, se você abre as portas do seu país para essa economia, você fica à mercê também dessas influências políticas externas. Então, se você não tem uma economia sólida, né, você acaba tendo ali a possibilidade de uma crise internacional afetar muito mais gravemente o seu desenvolvimento econômico. Então, assim, para o neoliberalismo que a gente observa hoje na América, que vem sendo imposto para a América, principalmente a partir dos Estados Unidos, fica aí uma certa preocupação para pensar, ok, pode dar certo agora, mas lá na frente, que frutos nós podemos colher? A gente não pode esquecer que a década de 80 foi a década perdida, né? Uma inflação elevadíssima, exatamente por conta dessa abertura ao capital externo durante a década de 60, né, quando aconteceu ali um milagre econômico. Né? Então, momentaneamente isso pode dar certo, mas essa abertura muitas vezes ela pode acabar vindo em termos de recessão também. Pra gente fechar, Bárbara, você tem alguma contribuição? Eu penso muito nessa questão, que até comentei na quarta, sobre os cortes de serviços básicos que a população deixa de ter. Por exemplo, a questão da educação, da saúde, a aposentadoria agora, né? Então, assim, essa política neoliberal também vem para enxugar. Então, assim, quem perde é a população de uma forma geral. Quando se enxuga, quem perde é a conta, né? Não tem jeito, né? Bom, só lembrando que a gente tem um Brasil extremamente agro, né? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo, né? Então, a pecuária também. Então, a gente precisa entender que, na verdade, as grandes potências, o desenvolvimento vem através das pesquisas científicas, porque nos dá a tecnologia que transforma e que realmente dá essa prosperidade dessas grandes potências capitalistas, né? A gente precisa entender isso. Tudo bem, o agro é importante, a exportação da agricultura, mas a gente precisa rever as nossas pesquisas científicas para a gente deter a tecnologia. Eu gostaria de agradecer vocês por essa conversa, esse bate-papo sobre reflexões sobre o Brasil. A gente precisa sempre falar sobre o Brasil para tentar conscientizar as pessoas de como a gente pode mudar no nosso dia a dia. Se todas as pessoas tiverem a consciência de que, olha, eu tive um passado assim, tudo bem, mas daqui pra frente eu vou fazer uma história diferente, a gente consegue mudar isso na cabeça das pessoas. As pessoas cobrarem melhor educação, melhor saúde, né? Ter consciência de que elas precisam disso para transformar as suas vidas. Aí sim a gente vai conseguir construir um país melhor, acredito eu. Muito obrigada a vocês, historiadores Valdelilo Melo e Bárbara Altequest. Eu que agradeço aí, Carla, o convite de poder compartilhar um pouco de conhecimento histórico aí com o cidadão angrense, né, através da Costa Azul. Bárbara? Muito obrigada, Carla. Ok, então, o Passando a Limpo está se despedindo essa semana de reflexões sobre o Brasil. Na semana que vem nós falaremos sobre lixo e reciclagem, um grande problema da nossa atualidade. A gente precisa conversar como é que está essa questão, essa administração dos resíduos sólidos no nosso município. Então, conversaremos na segunda-feira com Felipe La Rosa, ele é secretário executivo de Serviço Público, e aí conversaremos também com Fábio Jordão, gestor ambiental, conversaremos com todas as autoridades no assunto na semana que vem sobre lixo e reciclagem, você não pode perder. Essa entrevista de hoje você confere no nosso site costaazulfm.com.br. Passando a Limpo tem um oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Um excelente final de semana para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.